Olá, Diálogos Qual o Caminho Seguir, na semana com o Padre Francisco de Aquino Júnior, ele que é lá da Diocese de Limoeiro do Norte, tem muitos escritos e está nos brindando pela editora Santuário com esse belo volume sobre a dimensão social da fé. E hoje nós vamos perceber mais um capítulo importante desse livro. Então, Padre Francisco, diga para nós. O livro sobre a dimensão social da fé, que trata do empenho e do compromisso cristão com a construção de uma nova sociedade, trata do tema da evangelização e promoção humana. É o primeiro capítulo do livro e é importante a gente poder compreender que a missão evangelizadora da Igreja tem a ver com a promoção humana, com a promoção da justiça social e da paz. O Concílio Vaticano II ajudou a Igreja a compreender que ela existe no mundo e a serviço da salvação do mundo. A Igreja não existe nas nuvens e, por isso, não pode ficar indiferente ao que acontece no mundo. Ela está no mundo e deve ser, no mundo, um sinal da união das pessoas com Deus e das pessoas entre si. Deve ser, no mundo, um instrumento de fraternidade. Por isso que a Igreja não pode ficar indiferente ao que acontece no mundo, e a missão da Igreja é promover no mundo a fraternidade humana e a comunhão com Deus. A Igreja da América Latina, dentro desse espírito de renovação do concílio, se perguntou muitas vezes o que significa esse empenho da Igreja no mundo, esse serviço da Igreja no mundo. E numa sociedade marcada por tantas desigualdades, por tanta exclusão, por tanta injustiça social, esse empenho da Igreja só pode ser no sentido de promover a justiça e a paz, e por isso a Igreja da América Latina, a partir das conferências do Episcopado Latino-Americano, em Medellín, Puebla, Santo Domingos e Aparecida, insistiu constantemente que a missão evangelizadora da Igreja tem a ver com a promoção humana, com a libertação de todas as formas de injustiça. Não tem como pensar a missão da Igreja sem assumir essa dimensão da promoção humana e da justiça social. A missão da Igreja não é simplesmente juntar gente no templo. A missão da Igreja não é simplesmente falar de Jesus, mas é se empenhar para que o Evangelho de Jesus se torne realidade, para que o reino anunciado por Jesus, e como a gente reza na liturgia eucarística, é um reino de fraternidade, de justiça e de paz, possa acontecer no mundo, e por isso a Igreja precisa se empenhar, por isso a Igreja precisa se envolver com a promoção humana, com a justiça social, com a libertação de todas as formas de opressão. Todas as conferências do Episcopado Latino-Americano insistiram nisso. E essa é uma dimensão fundamental. É por isso que a gente vê a Igreja tratar dos grandes problemas da sociedade. É por isso que a gente vê a Igreja denunciar as injustiças do mundo, a opressão, as violações. É por isso que a gente vê a Igreja fortalecer os esforços, as lutas na sociedade por promover a justiça e a paz, porque isso tem a ver com o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é fonte e força de fraternidade, de justiça e de paz, e por isso a Igreja precisa se empenhar com isso. O Papa Francisco, na sua encíclica Alegria do Evangelho, insistiu muito nisso e dedicou um capítulo inteiro à dimensão social do Evangelho para ajudar a compreender que sem isso a missão da Igreja fica comprometida. Se a Igreja ficar indiferente aos problemas do mundo, à injustiça no mundo e não se empenhar para promover a dignidade do ser humano, para garantir direitos, para cuidar da casa comum, a Igreja renega a missão que Jesus confiou, que é de anunciar o Evangelho e fazer com que o Evangelho, que é fonte de vida e de libertação para todas as pessoas, aconteça entre nós. Como nós acabamos de presenciar, de ouvir, evangelizar é promover a vida, é promover um caminho novo, é promover caminhos de redenção. Tchau.